Olá, oficialmente iniciamos agora o nosso primeiro encontro deste Clube de Estudos Português para Concursos. Eu já até estou pensando em fazer um acréscimo a esse título, né? Estou pensando em algumas coisas. Eu queria agradecer a vocês que estão aqui presencialmente assim, né? Ao vivo, né? Presencialmente ninguém está. Cada um está no seu canto. Agradeço a Renaila, a Maria Eduarda, a Noemi, a Kelly. Deixa eu ver, acho que são vocês e eu que estou aqui, né? Então, e a quem depois estiver assistindo a essa gravação, nós vamos começar hoje essa proposta, né? Que eu fiz para vocês pelas redes sociais e vocês aceitaram esse convite. A ideia desse clube de estudos é criar uma oportunidade para que nós que temos interesses comuns aqui, acredito que todos aqui tenham algum tipo de interesse nessa área de concursos ou alguma prova, não é, que seja uma prova de classificação, processo seletivo, né? Nós estávamos conversando um pouquinho antes de começarmos essa gravação, que muita gente se frustra, né, quando vai prestar um concurso público, porque acaba tendo um resultado muito aquém daquele que deveria ter, porque não conhece o assunto, né? Primeira coisa que a gente acha que todo mundo aqui, eu acredito que já tenha feito algum tipo de concurso, algum tipo de prova de larga escala, né? Ou um Enem, ENAD, um concurso com Banco do Brasil, como esse está acontecendo, sempre acontece, quase todos os anos tem, né, essas provas, concursos para professores, e a gente percebe que a dinâmica de um concurso é muito diferente e às vezes um pouco estranha à dinâmica da nossa rotina, né, da rotina regular de todo mundo, né? E por conta disso, às vezes, de nós não entendermos essa dinâmica, essa rotina, a gente acaba indo mal, né? Que nem, não tem gente que trava quando vai fazer prova, né? Tem muita gente, peraí, deixa eu só admitir aqui um pessoal que tá chegando. Vou pedir até ajuda para... Aparece para você, Renaila, que tem participante pedindo para entrar ou não? Aí se você... Não? Então acho que é só Não comigo. aparece. Só aparece que tem 7 participantes, mas não aparece quem necessita entrar. Ah, tá. Então, acho que é porque, como eu estou com o controle, é que esse Zoom que eu tenho, ele não permite mais de um host, né? Então, acho que só eu tenho que ficar de olho aqui mesmo para ver se tem alguém querendo entrar, batendo na porta, né? Quem está chegando aqui, Silvana, seja bem-vinda. Joyce também, seja bem-vinda. E, por enquanto, né, nós estamos aqui num ambiente de Girls Power, são as meninas, né? E o meu filho, vocês estão ouvindo aqui ele falando ao fundo, né? Eu pedi para ele ficar bonzinho, esse é o jeito dele falar oi para vocês, que ele está sendo bonzinho, né? Ele também quer participar. Então, a ideia hoje, né, deixa eu até pegar aqui, parar de falar tanto, né? Porque eu falo demais, viu? Para quem não me conhece, acho que a Silvana, né, não me conhece. Meu nome é Sandra. A minha formação é em letras, né? Eu trabalhei durante 17 anos. Deixa eu só pegar aqui o arquivo que eu preciso compartilhar com vocês. Aqui. Eu vou tentar abrir esse daqui. Eu acho que deve estar aparecendo um PowerPoint aí para vocês. Isso, professora.
Deixa eu só ver se eu consigo deixar ele grande. Pronto. Então, aqui eu já queria conversar com vocês, né, falando um pouco do que vai ser, né, de qual a proposta desses nossos encontros, porque a ideia é que não seja um, né, porque clube, vamos pensar, né, clube é aquele lugar que você vai sempre, né, e normalmente traz alguma coisa legal, você vai para se reunir, trocar ideias, né? Então, a ideia desse clube de estudos é ser um ambiente em que a gente possa se encontrar com uma certa regularidade. Nós temos aí objetivos em comum, né? Todo mundo aqui, ou por curiosidade ou por necessidade. Acho interessante essa ideia, né? E a ideia aqui nesse primeiro encontro é falar sobre a questão de definirmos estratégias de estudo, né? Como eu mencionei antes, todo mundo aqui já prestou algum tipo de prova de larga escala. Outra coisa, tá? Se vocês quiserem perguntar, falar alguma coisa, não é palestra, tá? Então, tem aí no controle de vocês, provavelmente um sinalzinho para você levantar a mão, caso você queira falar. Todo mundo está com acesso ao... Isso, esse daí que a Renaila tocou. Você quer falar, Renaila? Não, eu vou fazer o teste mesmo. Então tá. Você viu? Funciona esse mesmo. Aí você levanta a mãozinha e a gente consegue ver quem está pedindo para falar. Depois que você levanta a mãozinha, acho que tem que apertar de novo para abaixar a mãozinha. Senão ela fica levantada o tempo inteiro. E aí abre o microfone. Muito bem. Você pode abrir o microfone, pode abrir a câmera. Às vezes a câmera, dependendo da sua conexão, ela pode deixar a sua conexão mais instável. Então, se vocês preferirem ficar com a câmera fechada e microfone, só abrir quando for se manifestar, vocês podem utilizar esses recursos, tá bom? Mas pode falar, não precisa ficar esperando, e quem estiver muito tímida nesse momento, né? Eu estou falando tímida porque nós estamos entre meninas. Se vocês quiserem escrever no chat, também clicando ali no botãozinho chat, vocês conseguem mandar mensagem, fazer pergunta, comentário, mandar emoji, né? Tem uns recursinhos bacanas aqui para deixar a nossa conversa mais divertida, certo? Então, a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre para que é importante definir estratégias de estudos. E eu acho que não é só para concurso, né? Quando eu falo de definir, deixa eu só arrumar aqui meus comandos aqui, seria para a vida, né? A gente precisa definir estratégias para tudo aquilo que a gente quer fazer, né? Então, por que é importante, né, definir essas estratégias? É o que a gente vai tratar. Antes disso, né, alguns avisos que eu acho que são importantes, de algum modo eu já comentei sobre antes, mas só para relembrar, né? Esse é um grupo de estudos, assim nós precisamos ter participação e interesse. Eu comentei com a Noemi, antes de iniciar a gravação, né, que agora eu saí da universidade, desde o final de 2022, para fazer algo que eu sempre quis fazer, né, que é contribuir de modo significativo com o desenvolvimento das pessoas com as quais eu tenho contato, né, disseminando conhecimento. Mas a gente faz isso na universidade? Claro que faz, né, mas por diversas questões, a gente, dentro de um curso, você tem que seguir aquilo que é definido pelo curso, né? Você não faz tudo o que você quer. E agora eu tenho o privilégio de colocar em prática muitos projetos que eu não pude colocar antes, porque o trabalho regular consome todo o seu tempo, né? Então, uma das coisas que eu sempre quis fazer era compartilhar, né, um pouco daquilo que eu aprendi ao longo desses anos na docência, não é?
e da vivência, né, de ter realizado concursos, de ter conquistado alguns espaços, algumas vitórias importantes na minha vida, né? Então, é a partir disso, né, que essa proposta, esse espaço foi criado, né? E quando eu falo que um grupo de estudos ele precisa ter participação e interesse, né, é que eu acho muito importante, né? Eu gosto muito, sou professora com muito orgulho, né? Ainda que eu não esteja regularmente e oficialmente na docência, a gente não para de ensinar nunca. Boa noite, Ariane, querida, como vai? E uma das coisas que a vantagem de estar onde eu estou agora é que eu consigo colocar em prática algo que para mim sempre foi muito importante, de que o processo de ensino, ele não é uma via de mão única, né? Por isso que chama ensino-aprendizagem. A gente só consegue ensinar algo para quem quer aprender algo. Por isso que aqui eu falo de participação e interesse sendo critérios necessários para que esse grupo funcione. Se vocês estão aqui, existe algum interesse. E para que as atividades ou as discussões elas surtam efeito, é necessário que a gente participe, né? Não é participar apenas ouvindo, mas dando a sua opinião, perguntando, né? E não é uma questão de exposição, né? Eu não gostaria que ninguém se sentisse exposto, né? Invadido, incomodado, mas que você pudesse acreditar que este espaço é um espaço para você, às vezes, perguntar uma coisa que você acha que é boba, né? Porque tem muita coisa boba que a gente acha que é bobagem, mas que é justamente aquilo que nos impede de aprender alguma coisa, de ir adiante, de dar um passo além, de conquistar um objetivo, né? Então, esse grupo tem essas características de envolver, estimular participação e também ser necessário o interesse. Eu não vou correr atrás de ninguém para participar no sentido, não, fala aí, não, você tem que falar, você vai ganhar nota, ninguém vai ganhar nem nota baixa, nem nota alta, né? Mas eu tenho certeza que todo mundo vai ganhar conhecimento, vai ganhar crescimento, e eu me coloco como a primeira que vai receber tudo isso, né? Esse grupo também, né, os nossos temas para esse módulo, né, que eu chamei de português para concursos. Inicialmente, ele vai ter temas que são baseados nos editais dos concursos do Banco do Brasil e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né, que são 2 concursos que estão aí em fase de realização, né? O do BB, as inscrições acabaram há pouco, e o do TJ, elas estão abertas até o final agora de março, e então eu vou utilizar o material desses concursos para a gente trazer alguns tópicos, principalmente de língua portuguesa, e trazendo atividades que sejam orientadas para as necessidades dos participantes, né? Então, novamente, a questão da participação. Eu desenhei inicialmente alguns tópicos que eu acredito que sejam tópicos importantes, que geralmente trazem muitas dúvidas para as pessoas quando elas vão fazer alguma prova, mas eu acho que, além dessas questões, outras que forem surgindo, nós podemos colocar na mesa de discussões, porque esse grupo é para vocês, é para quem participa. Ele só faz sentido quando as pessoas que participarem sentirem que ele é útil, né? Então, a gente não está aqui porque ninguém tem mais nada a fazer. Vocês estão aqui porque querem aprender alguma coisa, querem conquistar algo, querem, de repente, entender um pulo do gato, né? Que fala, putz, se eu soubesse disso antes, eu tinha ido melhor naquela prova que eu fiz, eu não passei. Ah, então na próxima eu vou fazer desse jeito. Então a ideia é essa, né? E aí vem o último tópico, né? Trazer dicas, exercícios e correções compartilhadas e comentadas.
nós temos algumas ex-alunas minhas, sabem que eu gosto de brincar, né, em sala, de pedir algum tipo de produção, né? Vocês sabem que, inclusive, tem prova de concurso que tem redação. A própria prova do Banco do Brasil tem uma redação, uma das etapas é de redação. O concurso da prefeitura para professores também costuma ter redações, e a redação é sempre o terror de todo mundo. E como que a gente aprende a escrever? Não é assistindo vídeo no YouTube. A gente aprende a escrever escrevendo, né? E a gente precisa praticar. Então, por isso, como que funciona, né? Quando eu falo de criar uma correção compartilhada, né? Eu já fiz isso algumas vezes em sala de aula, né? com os alunos, quando nós estávamos em aula. Normalmente eu peço, a gente vai fazer alguma atividade que eu vou deixar para vocês, aí depois eu pego alguns fragmentos dos textos que foram produzidos, não identifico quem é que escreveu para ninguém se sentir constrangido, mas a gente comenta, né, coisas legais, coisas que não foram tão legais, que é um exercício que eu acho que não constrange ninguém, porque você não vai ficar sabendo, a não ser que você fale, né, esse aqui foi o texto que eu fiz, né, muita gente faz isso. Mas se você não quiser falar, fica quieto, e a gente aprende um com o outro, né, e todo mundo coloca a mão na massa, que eu acho que é o mais legal, certo? Ainda sobre, para terminar esses avisos, a dinâmica qual é inicialmente, né? Eu considerando principalmente o primeiro concurso, que é o do Banco do Brasil, eu imaginei em encontros ao vivo às segundas e quartas, entre hoje, né, 1º de março, e 19 de abril. Esse cronograma, ele com certeza pode sofrer alterações, né? Talvez a gente faça um encontro ou na segunda ou na quarta, ou nos 2 dias. A gente vai conversar sobre isso. E as gravações, esse encontro está sendo gravado, e a gravação integral vai ser depois disponibilizada para vocês, tá? Inclusive, eu até queria perguntar, pedir a autorização de vocês de montar um grupo de WhatsApp. Eu pedi para vocês informarem o número de celular para compartilhar, né? Compartilhar o link da gravação, compartilhar o material que eventualmente essa apresentação, outras apresentações. Então, a ideia é montar num grupo e disponibilizar nesse grupo. Quem falar assim, eu não quero, aí você sai do grupo, tá? No hard feelings, né? Sem nenhum tipo de estresse por conta disso, fiquem à vontade, mas eu acho que seria um jeito fácil, lá a Noemi até já colocou lá o WhatsApp. Sim, facilita muito, professora. Sim, se vocês quiserem, no formulário que vocês preencheram, eu pedi para colocar o número, mas aí como a Noemi fez, quem quiser compartilhar aqui de novo o número, aí eu cadastro, a gente cria um grupo, e esses avisos, informações, a gente vai conversando, de repente, alguma pergunta que você não... surgiu agora, a gente compartilha, eu acho que isso é legal e não fica restrito ao encontro ao vivo, né? Então, as gravações vão seguir para vocês. Nas redes sociais, eu vou fazer só um recorte, de deixar só ali alguma coisa mais pontual, né? Só para mostrar para quem também está nas redes sociais o que está acontecendo, né? Que realmente, obrigada, meninas, quem quiser compartilhar por aí, beleza, sem problemas nenhum. Certo? Então, seguindo ao que interessa, né? Agora sim, alguns avisos dados. Por
que e para que a gente define estratégias de estudos, né? Como eu falei, o assunto de hoje é esse. Parece perda de tempo, mas não é. Porque eu acredito que todo mundo aqui, a não ser que, se vocês estivessem com tudo que vocês já imaginaram para a vida, vocês já tivessem conquistado, vocês não estariam aqui, não é verdade? Se vocês estão aqui é porque vocês vislumbram um caminho muito diferente, ou coisas que vocês querem alcançar na vida de vocês. Não importa onde ou quanto tempo precisa, todo mundo vislumbra alguma coisa aqui, né? E normalmente a gente não tem muito tempo, né? Acho que o mal da humanidade, do mundo moderno, é a falta de tempo. A gente tem muita coisa a fazer e pouquíssimo tempo. E parece um contrassenso, não é? Quando você vai estudar para um concurso, para uma prova, para um teste, você fala, nossa, tem muita coisa para estudar. Né? A sensação é essa, você pega o edital de um concurso, você pega ali as referências bibliográficas, acho que foi até a Renaila, se eu não estou enganada, que me mandou um vídeo bem engraçado, né, de um cidadão falando assim, olha, os assuntos que eu tenho que estudar para a prova de concurso. E ele começou a listar todos os tópicos, né? E realmente é uma loucura, né? A pessoa fica doido, né? Se for olhar ali aquela lista de itens. E normalmente a gente se desespera, né? Sai que nem doido. Eu preciso estudar tudo isso, eu tenho que ler uma apostila que tem 800 páginas, eu tenho que ler mais 20 livros, cada um com 200 páginas, ou seja, para quem acredita, né? Nem nessa e nem na outra encadernação você vai conseguir fazer tudo isso. Por quê? É humanamente impossível, você tem que trabalhar, você tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, você tem N outras obrigações que te impossibilitam se dedicar 100% do seu tempo aos estudos, né? Por isso, organizar, definir estratégias é importante. O primeiro item, quando você organiza o seu material, você otimiza o seu tempo. O que significa isso? Você faz o seu tempo render. É planejamento. Se você vai fazer uma comida e você não planeja o que você tem que fazer, né? Quando a gente assiste lá o MasterChef, quem gosta disso, né? Eu gosto de MasterChef, então eu sempre dou exemplos nessa área. Você vai fazer uma comida, se você não pensa assim, o que cozinha primeiro, o que demora mais tempo, eu tenho que separar todos os ingredientes. Se você simplesmente sai assim, que nem uma doida, para fazer a sua comida, normalmente você faz bagunça, demora mais tempo, você se estressa muito mais, simplesmente porque você não planejou, porque você não respirou 5 minutos e parou para pensar o que eu tenho que fazer primeiro, o que demora mais, o que demora menos, onde estão todas as coisas, pegar os utensílios, né? Então, definir estratégias para estudos é necessário, primeiro, para eu fazer o meu tempo render, ou seja, para eu otimizar o meu tempo. Segundo, né, isso ajuda a organizar o material. Normalmente a gente não compra, eu pelo menos, não sei se alguém aqui fez isso, mas a gente não consegue comprar todo o material das referências que eles dão nos concursos. Concurso para professor, tem ali as leis que você baixa, tá? O do Banco do Brasil também, o do Tribunal de Justiça também, você tem ali vários artigos de lei que você consegue baixar, muito arquivo digital, mas às vezes tem material físico. Dá para você comprar tudo isso? Não, não dá para comprar. Mas você começa a organizar o material. Isso daqui eu não consegui esse material desse autor, mas eu consegui um outro parecido do mesmo autor, né? Então a gente começa a organizar as coisas. Isso traz para nós também mais foco, né?
é muito comum hoje em dia, por conta de todos os estímulos que nós temos, a gente começa a estudar algo, ou começa a mexer com alguma coisa. Quem aqui não começou a estudar sobre qualquer assunto que seja, e 5 minutos depois você estava ali num site de compras, ou lendo um artigo, uma notícia, um vídeo engraçado, né? Quem nunca fez isso, jogue a primeira pedra. Né? Todo mundo faz isso, né? Você começa a pesquisar uma coisa, então, é isso, né, Ariane? Todo mundo, o tempo todo, você tem, e se você não tem foco, né? Se você não estabelece uma estratégia, eu vou sentar aqui nesse momento, nessa próxima hora, para estudar determinado assunto. Né? Vou pegar ali o caso da Ariane, que eu tenho acompanhado nas redes sociais, que está ali montando o projeto dela de mestrado. Mas está ali pesquisando, ainda mais quando é pesquisa, né? Que você precisa... Diga, Ariane. Sofrido, professora. É só isso, muito sofrido. Às vezes a gente acaba se atrapalhando, porque é tanta informação, principalmente para pesquisa, né? Que às vezes a gente tem que fazer um recorte, não dá para escrever sobre tudo e qualquer coisa, e a gente tem que pensar muito sobre isso. E a questão do estudo é igual. Às vezes a gente começa a estudar e a gente acha que vai conseguir estudar tudo ao mesmo tempo. E não é assim. Precisa ter um planejamento, uma Precisa, né? organização. Uhum, é isso mesmo, você tem toda a razão, mas é bem isso. E essa loucura de a gente perder o foco, que é muito comum quando tem muito material para estudar, gera outras consequências, né? A gente fica ansioso, nervoso, desesperado, aí começa a se descabelar. A pior coisa que tem para acontecer numa prova de concurso ou em alguma avaliação é você deixar para estudar na véspera, e aí você descobre repentinamente que tem um monte de informação ali que você não lembra, não sabe, referência, fala, pronto, acabou, o seu mundo acaba ali, porque você simplesmente descobriu 1000 coisas que você não sabia. E sempre, eu vou falar uma coisa para vocês, sempre vai ter alguma coisa que você não sabe. Sempre você vai bater o olho e falar, nossa, eu podia ter estudado mais isso daqui. Paciência, não estudou? Paciência, né? O importante é desenvolver estratégias para que a gente consiga cobrir um número razoavelmente bom de tópicos, para que nós tenhamos bons resultados e tenhamos maior tranquilidade. Né? Quando você se organiza, quando você tem ali o que você vai fazer, você planeja, mesmo que nem tudo dê do jeito que você tinha imaginado, isso te dá tranquilidade. Isso baixa o que a gente chama de filtro, não é? Tem um termo técnico que a gente usa na área da educação, que é filtro afetivo, né? Que é toda aquela tensão, né? Filtro afetivo, a gente parece que é coisa boa, mas não é tão bom assim, né? Porque o filtro afetivo significa todos os elementos que trazem ansiedade para você. Então, se o filtro afetivo estiver muito alto, significa que você está com muita tensão, com muita distração, você não está conseguindo ter foco, você não está conseguindo organizar as suas coisas, pensar no que você tem que fazer. Então, isso acaba sendo um fator determinante para que, às vezes, você vá mal numa prova. Não porque você não sabe, mas porque você não conseguiu estabelecer uma estratégia que te trouxesse tranquilidade para realizar o que você precisa realizar, né? Vamos, então, finalmente, a algumas propostas, algumas estratégias, porque fazendo isso a gente também está desenhando como é que vai ser esse nosso grupo. Né? Então, pensando de modo bem prático, né, nos tópicos iniciais, né, que eu trouxe para esse grupo, aqui só aproveitando antes aqui o comentário da Ariane no chat, né, falando daquela questão do foco,
né? Querer ter foco em várias coisas ao mesmo tempo. Eu mesma tive que escolher se focava no concurso ou no mestrado, não dá para abraçar tudo, isso só nos deixa ansiosos e acabamos não conseguindo nada. Exatamente, é isso mesmo. Né? Foco significa, se você olha uma coisa, você não consegue olhar a outra. No caso da Ariane, ou decidir, eu vou estudar para o concurso ou eu vou me dedicar ao planejamento do projeto de mestrado. Ah, eu quero fazer os dois. Bem, querer a gente quer um monte de coisa, mas não consegue. A gente humanamente é impossível essa ideia. A gente até brinca, né? Esses dias eu brinquei com a Renaila de ser mulher polvo. A gente quer ser mulher polvo o tempo inteiro, mas isso tem um preço. E nos estudos, em situações que exigem o mesmo tipo de habilidade, a gente não consegue. É o que a Ariane falou. Eu ou estudo para isso ou para aquilo, porque ambos exigem a mesma tipo de atenção. É diferente de você, às vezes, estar fazendo comida e lavando roupa, ou fazendo comida e varrendo a casa. Você está usando recursos diferentes, né? Mas se não for, se for o mesmo recurso, né, a mente, né, a atenção mental, você não consegue, então tem que escolher. E simples assim, não tem jeito. Falando dos concursos do Banco do Brasil, do TJ, ou de qualquer outro concurso que vocês conheçam, que vocês estejam participando ou tenham interesse, primeira coisa a fazer, né? Depois de você pega lá o edital, tal, se inscreve. Minha sugestão, verifique a quantidade total de questões e o número de questões por conteúdo específico. Todo concurso, eles trabalham com um número bastante grande de questões de conteúdos diferentes. Eu estou colocando aqui para vocês, que eu fiz um print screen, de uma parte do edital do Banco do Brasil, que fala disso que eu estou comentando agora. Deixa eu só pegar aqui um negocinho para mostrar. Então, aqui, né? O título oficial, né? Escriturário ou agente comercial, 70 questões de múltipla escolha, sendo 25 de conhecimentos básicos e 45 de conhecimentos específicos, né? Ambas de caráter eliminatório e classificatório. E aí tem a subdivisão aqui, ó. Língua portuguesa, então, de conhecimentos básicos, né, são 25 questões. E como que é a divisão? Língua portuguesa, 10 questões. Língua inglesa, oh, meu Deus, tem língua inglesa na prova do Banco do Brasil para escriturar? E você fala, mas o que eu vou fazer? Bem, gente, a gente está no mundo globalizado, né? O que eu imagino, né? Que, eventualmente, é bom que a pessoa que vai trabalhar nessa função, ela tenha conhecimentos mínimos de inglês, né? Por isso, eles colocam 5 questões. 5 questões de matemática mais geral, né, de conhecimento geral, e 5 questões de atualidades do mercado financeiro. Afinal de contas, é um trabalho em banco. Conhecimentos específicos, matemática financeira, conhecimentos bancários, conhecimentos de informática, vendas e negociação. Então, a gente tem que pegar isso daqui, se você vai fazer a prova do Banco do Brasil, e observar que das 70 questões, 25 delas são esses conhecimentos que eles chamam de básicos e as outras 45 são específicas. E aí você vai ter que começar ali a observar. Língua portuguesa eu vou bem. Língua inglesa eu vou bem. Matemática, eu estou falando de mim, tá? Matemática eu sou um desastre. Atualidades do mundo financeiro? Bem, eu acho que eu posso estudar, posso pesquisar a respeito, pegar ali o material e consigo entender o que está acontecendo. Então, a gente tem que começar a usar a estratégia. Na onde você é melhor, você não precisa dedicar tanto do seu esforço.
Se você tem mais dificuldade em algum tópico aqui, eu, por exemplo, precisaria estudar matemática, né, ou ver os tópicos que são exigidos de matemática, para me organizar com relação a isso, né, matemática e, pior ainda, matemática financeira, né, para mim seria um horror. Conhecimento de informática, olha que legal, são 15 questões de conhecimentos de informática. Se você vai ao edital, não é um conhecimento de informática para você ser programador, é um conhecimento para você utilizar ferramentas de informática, né? Então, se a gente for colocando vendas e negociação, né, que é um tópico que não está dentro do universo bancário, mas se você olhar os tópicos ali, são tópicos de vendas, de marketing, né, de algumas questões que não são apenas técnicas, né? A gente vai falando assim, bem, se eu for bem na parte de vendas e negociação, de conhecimentos de informática, só aqui, olha, eu já tenho 30 questões. Se eu somar com as outras, né, que são aqui onde está aqui, 25, já são 55. De 70, eu já passei da metade. Então, quando eu, por exemplo, eu vou fazer uma prova de concurso, eu olho estrategicamente onde eu sei que eu posso ir bem. Fala, bem, aqui esses tópicos aqui são fáceis, entre aspas, para mim, né? Eu domino, então eu vou me atentar a eles e vou tentar melhorar os tópicos em que eu tenho maior dificuldade. Eu vou conseguir conquistar tudo? Não vou conseguir conquistar tudo, mas eu vou conseguir definir qual é a minha estratégia para conseguir um bom resultado. Lembrando aqui, no caso do Banco do Brasil, a primeira etapa, que são as questões de múltipla escolha, elas são de caráter eliminatório e classificatório. Vocês sabem que essas provas, não só essa do Banco do Brasil, TJ, concurso para professores, eles fazem a classificação a partir dos melhores resultados que é estabelecido a linha de corte, né? Não é aquela história de acertou 50%, já está com a vida resolvida. Depende de quanto quem foi melhor conquistou de pontos, porque é uma proporção que eles chamam. Então, depende do resultado dos outros, se você vai ser ou não aprovado nessa etapa, e o ir bem ou mal é algo coletivo que é construído. Deu para entender isso daqui, essa questão de ir bem, de ir mal, da pontuação? Porque tem muita gente que às vezes se ressente, né? E eu concordo, né? A gente fica chateado mesmo, né? Você fala, nossa, eu acertei de 70 questões, eu acertei 50 e não consegui passar, né? Não fui classificado. E aí você fala, poxa, por que aconteceu isso, né? Aí você vai lá no edital, por isso que tem que ler bem, com atenção, o edital, porque às vezes não é simplesmente atingir mais de 50% ou 60% de acertos. Depende do resultado dos outros, porque sempre vão chamar uma proporção dos melhores classificados. Então, se você acertou 50%, mas muita gente, né, um número grande, conseguiu uma pontuação muito mais alta, já atingiu o número total de vagas, né? Que seriam chamadas. Ariana, você quer falar, Flor? Eu vou fechar seu microfone, tá? Okay. Só vou mutar aqui o microfone, que acho que foi sem querer. Observando a mesma coisa aqui com o edital do TJ. Aqui no TJ, né, que é o Tribunal de Justiça, esse concurso ele está aberto também a nível médio, não precisa
ter nível superior. Olhem como que é um pouco parecido, né, com o do Banco do Brasil. Língua portuguesa são 24 questões. Aqui estão vendo que língua portuguesa tem muito mais peso do que no do Banco do Brasil. Lá eram 10. Aqui são 24, mais que o dobro. Direito, 40 questões de direito. Atualidade, 6 questões. Matemática, 6 questões. Informática, novamente informática geral, 14 questões. E questões de raciocínio lógico, mais 10 questões. Aqui são 100 questões do TJ. Então, aqui principalmente, língua portuguesa tem um peso muito grande. Né? E talvez alguém que esteja aqui esteja se perguntando, horas, se lá no concurso do Banco do Brasil, o português são 10 questões, aqui do Tribunal de Justiça, 24, ou seja, não é nem metade do número total de questões. Por que que a Sandra está convidando a gente para fazer um clube de estudos falando de português para concursos? Porque, ainda que as questões de língua portuguesa não sejam o número maior de questões dentro de um concurso, muitas vezes o que também nos impossibilita de ter um resultado melhor é problemas de compreensão no enunciado, problemas de compreensão das questões, das alternativas. Quem aqui já não errou prova, em algum tipo de prova, qualquer tipo de prova, que você sabia a resposta, mas você escolheu errado? Eu já fiz isso, né? Quem já fez isso, né? Coloca aí, eu já não fiz, né? Muitas vezes a gente faz isso, a gente erra, você fala, putz, eu sabia a resposta e escolhi errada, ou entendi errado, né? Eu achei que era uma coisa e acabou sendo outra, né? Então, por mais que língua portuguesa tenha um número de questões aparentemente limitado dentro de provas de concurso, em outras áreas, né, no raciocínio lógico, na informática, às vezes entender o que foi perguntado que faz toda a diferença. Né? A Joyce está colocando ali, né? Olha, uma palavrinha muda todo o sentido. Exatamente. Às vezes uma palavrinha, às vezes uma vírgula, às vezes uma inversão. Então, em alguns momentos, a gente precisa de conhecimento de língua portuguesa para responder uma atividade, um exercício de atualidades, até de direito, né? Não vou falar de lei, né? Porque aí é lei, mas entender o que está sendo pedido, né? Muitas vezes nós ficamos com dificuldades porque a gente não sabe, não entendeu o que está sendo pedido. Uma vez eu fiz uma prova, foi no meu último ano de faculdade, e acho que foi o último semestre, que o professor fez uma pergunta. Era tão complexo o jeito que ele fez a pergunta, que a gente não sabia se era para responder o que era verdadeiro ou o que era falso. Sabe aquela pergunta que você fala, nossa, ele quer que eu saiba, que eu diga o que é verdadeiro ou o que é falso. E as alternativas eram igualmente complexas. Então, a dificuldade da prova não foi o assunto em si, mas a forma como a pergunta foi elaborada. Então, a gente vai tentar também fazer uma visitação, né, a essas outras áreas que não apenas, né, apenas entre aspas, né, porque apenas não é apenas, da língua portuguesa. Né? Então, a primeira coisa é observar com atenção número de questões e conteúdos, né? E a distribuição, porque você vai fazendo ali as suas estatísticas de quantos pontos você precisa, quantos você consegue ganhar. Outra coisa que eu considero extremamente importante é identificar a empresa responsável pela aplicação da prova. Né?
Do Banco do Brasil, quem tem aplicado nos últimos anos é a Sesgran Rio. A VUNESP é a responsável pela aplicação da prova do TJ, né? Além dessas, né, que estão nesses concursos que vão ser o nosso foco inicial, temos a Fundação Getúlio Vargas, né, a FGV, a Carlos Chagas e, eventualmente, a outras empresas que também cuidam dessa elaboração de provas de concurso. E fala, mas para que eu tenho que saber disso? Tanto faz. No final das contas, né? Não, no final das contas, não, gente. Porque você sabendo quem é a empresa, a gente já tem um histórico, né? As provas da Carlos Chagas, por exemplo, quando eles elaboram provas, são provas com aqueles enunciados gigantescos. Tem uma página de enunciado, cada alternativa tem 4 linhas. Então, é meio que tradicional. Fala, pô, eu vou ter que ler bastante, né? Tem que ter paciência, fazer devagar. Às vezes você pega provas elaboradas pela Carlos Chagas, tem 40 questões. Aí você demora 4 horas, 5 horas para fazer 40 questões. Por quê? São grandes. Entenderam? A Sesgran Rio, a VUNESP, elas trabalham de um modo um pouco, não são questões tão grandes, mas são sempre questões contextualizadas, né? Eles não costumam, né, pegando, né, e é disso que eu vou falar na sequência, é saber quem é que aplica a prova. A gente cria uma imagem, né, do tipo de prova que essas empresas fazem, quais são as características, e levamos à estratégia 3, que é o quê? Uma vez identificada quem é a empresa, lá vamos nós, e aí que vai ser a nossa dinâmica, a minha proposta de dinâmica vai ser essa, de acessarmos e analisarmos as provas anteriores. Eu vou usar 2 modelos como referência, de escriturário do Banco do Brasil, o último exame foi em 2021, aplicada pela Sesgran Rio, e a do TJ de 2018, aplicada pela VUNESP, né? Então, quando a gente fala de identificar quem é a empresa, é tentar imaginar como que é a prova dessa instituição. Ah, mas eu não sei, nunca fiz prova com eles. Ok, não tem problema, você não tem que saber. Mas a gente vai atrás, né? E essa talvez a primeira dica, né? Pelo menos oficial, que eu posso trazer para vocês, que é a gente analisar, pegar as provas, pegar a última prova e analisar algumas coisas, porque a partir dali a gente começa a criar uma ideia melhor do que nos aguarda no próximo concurso, né? E é isso que a gente vai fazer, utilizarmos esses modelos de prova que estão disponíveis, a gente pega em vários lugares. Para quem chegou depois, eu falei da gente fazer um grupo de WhatsApp, aí eu disponibilizo para vocês esses modelos dessas 2 provas, para a gente poder usar como referência para observar algumas coisas, né? E antes de... a gente já está indo para o final, hein? Falo demais. Mas antes de abrir para algum comentário, alguma pergunta que vocês queiram fazer, algo que eu achei que é importante a gente desenhar de modo estratégico, como é que a gente vai se aproximar desse universo dos concursos, é que eu até comprei algumas apostilas preparatórias, né? Sabe essas apostilas que a gente compra pela internet, ou você compra na banca de jornal, tal, para a VUNESP, né, do TJ e relacionado ao concurso que a Sesgran Rio vai aplicar para o Banco do Brasil. Comprei a apostila, ok, e eu comecei a olhar o conteúdo, né, estudar o conteúdo. Normalmente elas têm um resumo teórico e depois tem exercícios, atividades, modelo de prova antiga, assim por diante. E eu percebi que, em alguns casos,
as apostilas, elas não levam em consideração a aplicadora do concurso. Então, o tipo de exercício que elas trazem, normalmente as apostilas trazem modelos de provas de outros estados, de outros tipos, né? A prova, por exemplo, eu estava vendo uma que acho que era do Banco do Brasil, que um dos modelos de atividade era extraído de uma prova para professores de um estado do Brasil, agora eu não lembro qual era. Mas qual que foi o problema? É que o objetivo, quando você monta uma prova de língua portuguesa para professores, é diferente dos objetivos de uma prova de língua portuguesa para um escriturário ou para um técnico judiciário. É a mesma língua portuguesa, mas você tem objetivos diferentes. O professor precisa conhecer a língua portuguesa num determinado nível. Precisa conhecer a nomenclatura. O escriturário para o Banco do Brasil, ou o técnico judiciário, ele precisa conhecer português, sim, porque ele vai lidar com documentos, ele tem que entender, né, o que está sendo solicitado, escrito, enfim, redigir materiais e tudo mais, só que ele não tem que conhecer a nomenclatura, né? E, às vezes, quem monta essas apostilas, eles montam um combo, né? Assim, português para concursos. O português para determinados tipos de concursos exigem um tipo de português, né? Então, tem essas especificidades que, às vezes, e aí eu entendo porque muita gente fica frustrada e tem dificuldade de entender o material que é produzido para concursos. Você assiste um vídeo, baixa um texto, um arquivo, né, um material que é intitulado, produzido para concursos, mas às vezes ele não é um material para aquele concurso especificamente, pensado com cuidado no que quem elabora aquele concurso quer saber daqueles candidatos, né? Então, quando eu falo de nós entendermos quem faz a prova, com que objetivos faz a prova, e pegar as provas anteriores para a gente poder analisar, é com esse intuito. Sabe, é fazer meio que um exercício de antecipação. Então, a proposta, né, que eu tenho para esse clube de estudos é trazer algumas coisas meio fora da caixinha, né? Acho que a minha fala, né, nesses minutos, talvez tenha mostrado isso para vocês, né? Que a gente precisa desenvolver estratégias de sobrevivência. Isso seria isso literalmente, sem ficar dourando a pílula. É disso que trata o nosso clube de estudos, né? Então, a partir da próxima semana, a minha proposta, eu vou sempre trazer um exercício, um tópico, para a gente, extraído dessas provas antigas, né, de 2021 ou 2018, para a gente poder comentar alguns aspectos, né? Propor algum tipo de produção textual, para a gente também poder perceber onde estão as nossas maiores dificuldades, onde estão as nossas capacidades e onde estão as nossas dificuldades, né? Porque eu acho que a gente também precisa observar e valorizar o que nós temos de bom, e não apenas aquilo que a gente não sabe, né? E eu acho que eu terminei aqui, né? Que, como eu já tinha falado, os nossos próximos encontros, 6 e 8 de março. E acabou, né? O que eu tinha para falar para vocês era isso. Queria agora saber de vocês, se vocês querem comentar, perguntar alguma coisa, dar alguma sugestão. O horário é sempre à noite, professora? Sempre nesse... Inicialmente, eu acho que
eu já até fiz alguns testes antes com outros horários e me parece que para o encontro ao vivo, à noite parece ser o horário um Mais pouco melhor tranquilo, né? para a maioria, né? Por isso que eu também Sim. falei, quem não puder, às vezes acontece de não conseguir, eu disponibilizo a gravação. E a ideia de a gente ter um grupo também, às vezes você não pode vir naquele dia, você tem um compromisso, ou aconteceu alguma coisa, você não conseguiu chegar em algum lugar para se conectar, você pode mandar pelo grupo a sua pergunta. Ah, eu vi o assunto tal, me veio isso na cabeça, eu queria saber a respeito disso, aí manda no grupo, e aí eu coloco na discussão do dia, ou se não couber naquele dia, a gente coloca num outro, né? Ah, tá ótimo. Acho que Muito aí bom a sua explanação e eu acho que vai ser muito bom fazer essas reflexões, né, professora? eu acho que sim, a ideia é essa, e aceito contribuições, se você tiver alguma ideia, assim, a gente podia, quem sabe, talvez não seja para esse encontro de língua portuguesa, mas outros tópicos, a gente está pensando em incluir a questão do direito, que também é um assunto muito difícil, às vezes, para muita gente, né? Então, a gente está pensando em como organizar isso, né? O inglês, também já pensei em fazer algum ou outro encontro que a gente possa trazer ali algumas dicas de ouro para quem acha que sabe pouco inglês, como se virar nesses 30 do inglês, né? Até essas da atualidades também, né? Acho que é Sim. importante também, né? A gente. Sim, esses outros tópicos eu estava vendo, acho que é esse do Banco do Brasil mesmo, eles estão falando ali de inbound marketing, né? Então, que são termos do marketing, né? Modelos de venda, né? E às vezes você atinge, você estuda para uma coisa e acaba estudando por tabela para outra, né? Questões de atualidade, quando eles falam de atualidade é o quê? Né? A guerra, tragédias, questões políticas, econômicas, né? Então, a gente começa a ter, assim, tentar antecipar, né? Dentro desse universo jurídico, o que é uma questão de atualidades que pode ser utilizada dentro de um concurso. É um guessing, né? É uma suposição que a gente faz. Mas eu acredito que fazendo isso, às vezes você não acerta exatamente o tema, mas você chega próximo a ele ou traz discussões que a gente consiga refletir a respeito desse tema, de modo a ajudar, né, quando você vai responder e tentar entender quais são as perguntas também, né? Por isso que é bom ir aos modelos de avaliações anteriores para ver o que esses caras já aprontaram, porque sempre tem uma linha didática, né? Quando você tem essas empresas que montam esses concursos, eles têm uma linha, eles têm um grupo já de colaboradores, né? Sim, muito bom. Que bom, fico feliz. Mais alguém quer comentar, perguntar, sugerir? Tudo em paz, tudo tranquilo, de boa aí? Renan, ela quer falar alguma coisa, querida? As meninas já dormiram? Então, eu queria então agradecer a todos vocês que ficaram aqui comigo nessa hora. Acho que uma hora tá bom, né? Tudo bem que a gente tem um assunto que talvez a gente pudesse ficar muito mais tempo, mas eu entendo que também todo mundo está descansado e uma hora bem gasta, eu acredito que ela é muito mais útil do que a gente ficar ali muito tempo e as pessoas começam a perder o foco, começam a se cansar, então tem bastante coisa para pensar. Se eu puder deixar uma liçãozinha para vocês, fica como tarefinha para esses próximos dias. Peguem ali o concurso que você está querendo fazer, ou a prova que você está imaginando fazer, e começa a desenhar
a sua estratégia, pensando nesses aspectos. Ah, tá, tem tantas questões, eu tenho a impressão que eu preciso me dedicar mais a esse assunto, né? Cria a sua estratégia, não tem uma regra única, não tem um certo ou um errado. O que precisa ter é uma lógica que faça sentido para você. Novamente, aquela ideia da cozinha. Cada um cozinha de um jeito, né? Você fala assim, ah, por que aquele fulano de tal faz o café desse jeito, a minha mãe faz de outro, eu faço de outro? Qual que é melhor? O melhor é que funciona para você. Então, desenvolva, começa a pensar na sua estratégia. Ah, eu tenho que organizar, eu vou estudar tal horário, eu vou ler primeiro isso, depois aquilo, esse assunto aqui para mim é mais complicado, então eu vou estudar primeiro, né? Então, desenvolva a sua estratégia. Eu vou fazer um spoiler, o nosso próximo encontro, que eu estou propondo para a próxima segunda, a gente vai depois, não vai ser durante esse encontro, mas a gente vai fazer depois um exercício de escrita. Pequeníssimo exercício de escrita, mas não vai ser durante, vai ser depois, tá? Mas a gente precisa colocar a mão na massa, só aprende a escrever quem escreve, né? Que nem andar de bicicleta, não adianta ensinar a dar manual, você tem que ralar o joelho mesmo, não é verdade? Então é isso, eu agradeço aqui quem está por aqui agora, Noemi, Ariana, Ariane, Joyce, a Kelly, a Renaila, a Silvana. Eu vi que outras pessoas também entraram e provavelmente por questão de conexão não conseguiram ficar, mas agradeço a todos vocês que ficaram comigo. Provavelmente amanhã já disponibilizo para vocês o link para vocês acessarem essa aula, para quem quiser, e espero encontrar vocês na próxima semana, e também vou montar esse grupinho de WhatsApp para a gente trocar informações, e eu mando esses materiais aqui que eu mencionei nesse encontro para vocês poderem ter uma ideia do que eu estou falando, tá bom? Não tem prova, não tem chamada oral, mas tem muita vontade, espero que da parte de vocês, assim como da minha, de aprender, de trocar, de crescer e de ter bons resultados. Tá? Obrigada e boa noite a vocês. Professora. Uma boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigada, boa noite. Até mais. É. Tchau, Valentina. Tchau. Tchau, tá saindo na gravação, hein? Tá saindo na gravação. Beijos, boa noite, bom descanso para vocês.